Glória a Deus, bendito é o Senhor. Meu irmão, essa revelação é para você, que muitas vezes se encontra desanimado, até pensa em parar. Muitas vezes parece que a oração não passa do teto. Senhor, por que tanta luta, tanta guerra? Essa cruz está muito pesada. Muitas vezes você olha as áreas da sua vida e vê guerra no casamento, na família, nos parentes, guerra na vida espiritual, familiar, conjugal, em todas as áreas. E muitas vezes você se entristece. A palavra tremenda que Deus me deu, uma revelação que já fazem 3 dias, mas hoje o Senhor preparou de fazer esse vídeo para você. Mas meus irmãos, eu peço no amor do Senhor Jesus Cristo que vocês deixem seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Compartilhe também e também se inscreva no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos à palavra? Meus irmãos, no livro de Lucas 22, 42 e 44, diz que Jesus estava no Getsemane orando. Ali ele estava muito aflito, triste, uma tristeza de morte, porque ele sabia que haveria de passar por todo aquele sofrimento, toda aquela dor, por amor de mim, por amor de você, meu irmão. E a palavra diz que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque ele sabia que o cálice que ele tinha que tomar era amargo, era de dor, de humilhação. Mas o Senhor ali envia anjos e ele entende: se o Senhor enviou anjos para me confortar, me consolar, é porque eu vou ter que passar, não vai ter jeito. E ali ele continua orando mais intensamente, mais e mais. E a palavra diz que o seu suor se tornou em sangue e começou a cair no chão. Tanto que era o terror, o pavor. Jesus Cristo teve medo, teve pavor, a sua carne. Porque o Senhor, como Deus, que ele era 100% Deus e 100% humano, homem, ele sabia, como Deus, o que ele tinha que passar, qual que era a sua missão na terra. Mas como homem ele teve medo, ele chorou, ele sofreu. Mas a palavra diz que mesmo assim ele fez a vontade do Senhor. E a palavra diz que ele ainda falando, chegou Judas e uma multidão para o prender. E Judas, com um beijo no seu rosto, o trai, dando sinal quem era Jesus Cristo. E Jesus disse: com um beijo, Judas, tu trai o Filho do Homem, porque o Senhor já sabia de tudo. Em outra parte, o Senhor chama Judas ainda de amigo, porque Jesus Cristo, Deus, ele não muda, ele é amor. E a palavra vai dizer que os discípulos são dispersados. Pedro nega o Senhor Jesus Cristo e Jesus fica ali na mão daqueles homens, naquela noite terrível. A treva já começou ali no Getsemane, o sofrimento de Jesus por nós. Será que muitas vezes a nossa cruz é mais pesada do que a cruz de Cristo? Porque o Senhor Jesus passou por mim e por você, meu irmão. E a palavra vai dizer que ali começaram a escarnecer de Jesus, zombar, batiam no seu rosto, cuspiam no seu rosto, tampavam o seu rosto, colocaram sobre ele uma capa escarlate, dizendo que ele é o rei, e tampavam o seu rosto, batiam na sua cabeça, no seu rosto, e diz: profetiza, ó, quem te bateu. Blasfemavam dele. E a palavra diz que começaram a julgar, foi para Pilatos, e ali começaram os julgamentos, e ele quieto, calado, e não negou o nome do Senhor. Ele disse: logo vereis o Filho de Deus sentado à destra, vindo na tua glória com os teus anjos. Isso bastou
para ser condenação. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes quem serve a Deus, quem busca o Senhor Jesus Cristo, quem procura andar em retidão, quem procura fazer a vontade de Deus, ele é perseguido, ele é caluniado. Satanás quer ver ele morto, quer ver ele derrotado. Mas graças a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não pode tocar em nós. Porque quem é de Deus, a palavra diz, o maligno não toca. Nós temos proteção. E a palavra vai dizer que Pilatos, ele vendo aquela situação, ele vendo que queriam matar Jesus por inveja, ele não via ali nenhuma condenação para Jesus morrer. Então ele pega ali, conforme os costumes, que soltava algum preso, chama Barrabás, um assassino, um homem condenado, e coloca Jesus e Barrabás. Mas aquele povo, a qual Jesus vem para salvar eles, com tanto amor, cuidar deles, eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E eles disseram assim: mate Jesus, prenda Jesus e solte Barrabás, o assassino. E muitas vezes no mundo, muitas pessoas preferem o mundo, o pecado, as trevas, do que a luz, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas ainda crucificam Jesus, simbolicamente falando? Quantas pessoas preferem o mal? A palavra diz que o homem, ele amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o homem muitas vezes prefere, meus irmãos, as trevas, prefere andar no seu pecado, andar na sua vaidade, andar na sua soberba, no seu orgulho, do que ser humilde, se humilhar e andar com Cristo. E a palavra diz que Jesus foi açoitado. O chicote, haviam pedaços de ossos na ponta que cortavam a sua pele, bolinhas de metal, e batiam muito em Jesus Cristo. É duro, irmãos, pregar isso. Às vezes a gente para refletir, porque é duro o que Jesus passou. E não pense que eles achavam lugar para bater em Jesus, não. Se Jesus virasse, ele batia no rosto, batia nas costas, batia em todos os lugares, e ali rasgava a carne de Jesus. E ele, desde ali do jardim Getsêmani, já estava sangrando, e o seu sangue corria sobre o rosto, por causa que lhe colocaram uma coroa de espinhos, zombando dele, e batiam na sua cabeça. As suas costas, o seu corpo sangrava, as suas pernas sangravam, porque eles chicoteavam em todos os lugares. E aquele chicote era com várias partes. Então quando batia aquele chicote, ele pegava na pele e rasgava. E a palavra vai dizer que ainda para humilhação de Jesus Cristo lhe deram uma coroa. Segundo os historiadores, a coroa pesa aproximadamente 100 quilos. Imagine esse peso, irmãos. Eu trabalho na construção civil, um saco de cimento é muito pesado, 50 quilos. A gente anda um pouco com aquilo na costa, é terrível. Imagine 100 quilos. Jesus com aquela cruz na costa. E a madeira não é madeira como hoje, trabalhada. Era madeira com casca, irregular, que machucava, com espinhos talvez. Machucava a costa, aquele peso. E o terreno que Jesus subiu, que ficou chamado como Via Dolorosa, que foi onde Jesus passou, era um terreno subida. Agora imagine, você com 100 quilos na costa, todo machucado, sangrando, sendo chicoteado. E eles batiam no Senhor Jesus com a cruz e ele andando no meio do caminho. E subindo ainda uma subida. O chão não era chão liso, um asfalto liso, não. Era um terreno cheio de pedra, cheio de subida, até escadarias tinha ali, para ele subir com aquela cruz na sua costa, todo machucado, sem comer, sem dormir, sendo espancado.
E mesmo assim, o Senhor Jesus não negou o nome do Senhor, não negou por ti, não negou por mim, porque ele sabia que se ele desistisse, o mundo seria condenado, nós seríamos condenados. Mas o Senhor Jesus prosseguiu, sangrando, sentindo dor, sendo açoitado, calado. A palavra diz: como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. A palavra diz em Isaías 53 que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e agradou a Deus moê-lo, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Por meio do sofrimento de Jesus. E que sofrimento, meus irmãos. Morte de cruz. Nós fomos sarados. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Já pensou nisso? E a palavra diz que no meio do caminho, aquele caminho longo, com cruz, sangue, sendo açoitado, eles fizeram aquela humilhação com Jesus Cristo, para ele passar no meio da cidade ali, para todos verem a sua humilhação, porque aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa. Aqueles pecados que Jesus Cristo estava tomando sobre si eram nossos, eram os nossos pecados, porque se não fosse Jesus Cristo, homem nenhum chegaria diante de Deus, teria condições ou coragem de levantar sua cabeça perante o Senhor. E a palavra diz que em determinado caminho o Senhor caiu com aquela cruz, porque estava muito pesado, ele já não estava mais aguentando, o seu corpo não estava mais aguentando, como homem, como ser humano, sangrando, sem dormir, sem comer, todo machucado, com dores no corpo. O seu corpo já estava falhando de tanta dor, tanto sofrimento. E a palavra diz que tinha Simão, Cireneu, e induziram ele, falou: olha, você pega a cruz e ajuda aí. Forçaram ele. E ali ele teve que ajudar Jesus Cristo, porque ele estava no meio do caminho, porque Jesus já não aguentava mais aquela cruz. Já tinha sofrido muito, bateram muito em Jesus. Geralmente as pessoas ficavam bastante tempo para morrer, talvez até 2 dias. Era terrível, morte de cruz era terrível. Mas nunca se ouve uma pessoa que sofreu tanto, um homem que sofreu tanto quanto Jesus. Porque o inferno, as trevas se levantaram. Vamos matar o Filho de Deus. Vamos matar o herdeiro do trono. Vamos acabar com ele. Imagine o ódio de Satanás contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, achando que venceria. Acabamos com ele e acabamos com tudo. Acabou, o reino é nosso. Satanás, ele é astuto. Só que Deus, ele é o Pai de toda sabedoria. E ali, quando chega Jesus Cristo ao Gólgota, monte chamado Caveira, Jesus Cristo começa a ser crucificado com aquela cruz que ele tinha levado, já todo machucado, prego nos seus pés, nas mãos, e sangue, e dor, e sofrimento, levantam Jesus na cruz. Um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda, e ele no meio. Olha o que Jesus fez por nós. Se fez maldito, se fez pecador, porque ele foi crucificado, levantado na cruz, com bandidos, com assassinos, o mesmo julgamento das piores pessoas que existe, Jesus Cristo passou por nós. E a palavra vai dizer que as pessoas ainda passavam. Você acha que acabou? Não acabou não, meus irmãos. E ele ali, Jesus Cristo com as suas mãos, ali, naquela situação, pregado na cruz, levantado, sangrando, sentindo dor. A palavra vai dizer que as pessoas passavam,
Aquelas multidões olhavam para ele, os principais, os sacerdotes, os escribas, quem for, passava e fazia assim, desdenhando do Senhor, humilhando o Senhor, desprezando o Senhor, e disse: tu que diz que destrói o templo e reedifica, salve a si mesmo, reedifica a si mesmo, desce da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. E outros falam assim: poxa, salvou a tanto e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, zombando de Jesus Cristo. E Jesus teve sede e não deram água para ele. Sabe o que deram para ele? Vinagre, vinho com fel. Olha o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. E ele com a cabeça baixa. E muitos zombavam, e passavam e zombavam. E outros dizem: eis aí o rei dos judeus, desce da cruz e creremos. E zombavam, e riam. E Jesus ali sofrendo. Horas e horas sofrendo. Já desde a madrugada, desde o Getsemane, sangrando. E ali, o sofrimento de Jesus foi terrível, foi tremendo, meus irmãos, por nós. E a palavra vai dizer, glória ao santo nome do Senhor, que ali Jesus Cristo disse tetelestai, que significa está consumado, está pago. E ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ali naquela cruz se sentiu só, se sentiu sozinho, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Talvez por algum instante os nossos pecados cobriu Jesus. O pecado da humanidade estava sobre ele. E muitas vezes ele olhou e sentiu a ausência de Deus. Talvez a sua carne sentiu a ausência de Deus, porque ele estava muito machucado, à beira da morte. E a palavra não diz que mataram Jesus, diz que ele entregou o seu espírito. Porque Jesus, numa passagem, ele fala assim, creio que no livro de João: eu dou a minha vida por amor deles. Por amor deles eu dou a minha vida. Não a tomam de mim, mas eu dou por amor. E Jesus Cristo sendo crucificado, diz que houve treva sobre a terra naquele instante, porque Jesus, o Filho de Deus, expirou e morreu. Glória a Deus. Mas a palavra vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou e muitos viram, subiu ao céu e ele disse: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Glória ao santo nome do Senhor. Por ele ser humilde, ser manso, ser fiel, não negar o nome do Senhor, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Está no céu, é sumo sacerdote santo e eterno que intercede por nós, meus irmãos, e por meio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, nós podemos ser chamados filhos de Deus, cordeiro da herança no céu. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter paz. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, vamos analisar agora, no fim dessa palavra. Vale a pena negar a Deus? Vale a pena parar? Vale a pena por ouro, por prata, negar o nome do Senhor como Judas fez? Trair Jesus? Por 30 moedas, traiu Jesus Cristo. Vale a pena por homem, por mulher, por relacionamento, por família, negar o nome do Senhor? Porque a palavra diz que aquele que negar o nome do Senhor, de maneira nenhuma, ele entra no reino de Deus. Ele não pode ser chamado discípulo do Senhor. E a palavra diz que o Senhor Jesus ressuscitou, vive. Mas antes,
o Senhor disse assim: é necessário que eu vá, que eu passe por tudo isso, para que se cumpra as Escrituras, a redenção, a salvação por Jesus Cristo. E ainda disse o Senhor: glória ao santo nome do Senhor, louvado seja Deus. Ainda disse o Senhor Jesus Cristo: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Eu não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho. O Senhor Jesus se sentiu sozinho na cruz. O Senhor Jesus passou aquilo ali, aquele caminho, sofreu sozinho, aqueles cortes, aquele espancamento, tudo aquilo por nós, mas Ele não nos deixa sozinho. Imagine o amor de Deus. Muitas vezes nós podemos pensar, mas Deus é ruim. Não, imagine Deus vendo o seu filho sendo moído. Glória ao santo nome do Senhor, judiado por mim e por você. A dor que Deus passou para que hoje nós pudéssemos ser chamados filho de Deus. Então valorize essa graça que é o Senhor Jesus Cristo, esse caminho. Valorize o que Deus fez por nós. Valorize o que o Senhor fez por nós. E saiba, Jesus vive e reina eternamente. A morte não o segurou. Ele desceu no abismo, tomou a chave da morte, da vida, do inferno. A palavra diz em Apocalipse: e reina soberano à destra de Deus. Então, meus irmãos, essa palavra. Não desista. Fique firme, porque a gente precisa passar por certas coisas, precisa sofrer, precisa passar por diversas coisas nessa nossa caminhada. Mas uma coisa é certeza: em tudo Deus está conosco, em tudo venceremos. Há dias que a tristeza é grande, ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo te console e você receberá um renovo, forças para prosseguir. E é esta palavra que Deus me deu, que ela entre no seu coração. E não se esqueça, se você souber de alguém que está passando por muita prova, pessoa sofrida, pessoas perseguidas, caluniadas, envie esse vídeo. Pessoas muitas vezes que se afastaram, envie esse vídeo, porque talvez ela não ouça a palavra inteira, mas um pouco que ela ouvir, talvez Deus faça uma obra. Coloque isso no seu coração. Estamos aqui nessa terra como vasos de honra, como luz do mundo e sal da terra, para espalhar o evangelho verdadeiro, a sã doutrina de Jesus Cristo e a sua salvação. Deus, Ele te ama. Jesus Cristo te ama. Nunca se esqueça disso. Se você está triste, com depressão, seja com o que for, nunca se esqueça. Ele te ama, Ele te amou e jamais desiste de ti. É essa palavra. Deus te ama, Deus te dará vitória. Glória a Deus. Espere milagre de Deus, mas não espere ser rico, ouro, prata, nada disso, porque Jesus não passou tudo aquilo para você ser rico. Não, nessa terra, mas sim rico no céu. As riquezas eternas. Deus abençoe e fique na santa paz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o seu nome.